Bom, primeiro eu que agradeço a oportunidade de apresentar essa aula. Eu confesso que eu retornei aí às minhas origens de pesquisa acadêmica, justamente para preparar uma aula diferente com vocês. Eu acompanhei as últimas três aulas e eu acho que foram debates muito ricos e complementares, mas me levou justamente às perguntas iniciais que foram as minhas inquietudes, para roubar uma palavra que é muito usada no espanhol, as inquietudes com relação à soberania e os arranjos de governança da internet. Então, só me apresentando um pouquinho, eu sou advogada, eu costumo brincar uma advogada desnaturada, porque eu já estou muito tempo com o pessoal da tecnologia, então eu já perdi muito do protocolo, né, do tradicional, do advogado tradicional. Mas eu venho justamente dessa área do direito, e trabalhei muito com políticas públicas. Eu comecei na área de propriedade intelectual, então lá no comecinho de 2000 tinha muito conflito de marcas e nomes de domínio, e essa tal de internet tinha uma organização internacional recém-criada, uma tal de ICANN, que muitos de vocês já ouviram falar, enfim, e muitas perguntas, né, a serem respondidas nesse ambiente, principalmente legal, né, jurídico, com relação à internet. E foi aí que eu comecei tanto a minha atuação profissional quanto a minha pesquisa acadêmica. E se juntou com o que eu já vinha em termos de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso, que foi essa revisão do conceito clássico de soberania. Para quem é da área do direito ou de ciência política, teoria geral do Estado pura, né? Entender como funciona o Estado, quais são as características, atribuições, enfim, essas relações também de direito internacional. Então, essa é um pouco essa origem, né, da minha pesquisa, e depois eu fiz um mestrado, um doutorado nessa área, e também na atuação, né, acabou sendo dentro da governança da internet. Então, eu trabalhei tanto no NICBR, que agora eu voltei e trabalho no NICBR na área jurídica, como também com a Internet Society Global, na área de políticas públicas e a governança da internet, tanto regional quanto global, né? Então, fóruns como a ONU, a UIT, a União Internacional de Telecomunicações, enfim, e vários outros acrônimos que a gente menciona tanto aqui ao longo das aulas. Mas, enfim, então, feita essa pequena introdução, eu peço desculpas porque eu tenho um bebezinho aqui de 1 ano que quer participar também das aulas. Vocês talvez ouçam alguns gritinhos que passam pela porta, então não tem muito jeito. Ignorem se tiver alguma interrupção aí no meio do caminho. Mas eu queria compartilhar com vocês, então, primeiro, deixa eu ver aqui se vocês enxergam minha tela. E, aliás, é muito bom ver várias carinhas conhecidas e outras a conhecer, mas boa noite a todos, né? Eu acho que eu já comecei falando aqui e não dei a boa noite a todos vocês. Então, eu queria começar com vocês, né, compartilhando, primeiro pedindo essa permissão para uma aula um pouco diferente. Essa aula, para ser bem sincera, eu nunca dei, né, nesse formato. Ela vai entrar bastante nessa pesquisa do que é soberania. Tentar esquecer um pouquinho do virtual e vamos focar no que é esse conceito de soberania que a gente vem discutindo. Porque soberania para alguns é poder, soberania para outros parece que é jurisdição, soberania para outros é autonomia. Será que ela é uma ou outra coisa? Será que ela é um conjunto desses elementos? Afinal, da onde vem a soberania, né? E o que é essa soberania? Então, acho que essa foi a licença que eu peço a vocês para a gente fazer essa reflexão em conjunto. Aliás, sintam-se à vontade também para me interromper a qualquer momento. Bom, como eu comentava aqui das inquietudes, né, roubando o termo do espanhol,
Quais foram as inquietudes lá no comecinho da pesquisa, que há 20 anos, então façam aí também um pouco é, a atualização, né? Algumas coisas que eu vou falar aqui, depois a gente vai atualizando, mas de lá a gente já percebia que soberania é um conceito plurívoco e fluido. O que quer dizer isso? Né? Que você tem inúmeras acepções e que, de alguma forma, ela muda, né, de acordo com o contexto histórico e ideológico. E aí eu fui mapear e vou mostrar para vocês, né, o resultado desse mapeamento, dessas mudanças de acepções, né, de como essa pergunta do que é soberania tem diferentes respostas de acordo com o contexto histórico e ideológico. Também, qual que é a diferença entre titularidade e exercício da soberania? No conceito mais atual, a gente vai ver essa evolução também, a gente fala que a titularidade, então, a soberania pertence ao povo, ela é emprestada, né, ela é entregue, delegada ao Estado para o seu exercício. Então, quando a gente fala de soberania estatal, a gente está falando do poder de exercício, de exercer, não do titular. O titular, que é o povo, pode avocar para si essa soberania, né? Então, todos esses reflexos, mas quem é o titular? Quem é que exerce? Né? É isso mesmo? É o Estado? É o povo? Enfim, quais são esses elementos? Quando a gente fala também de Estados soberanos e a relação entre eles, afinal, né, onde é que começa o poder de um e termina o do outro? Isso é muito comum também no direito, a gente perguntar aonde começa o direito de um e o dever do outro, né? E também afronta o direito do outro. Onde está esse limite? Onde está essa fronteira, né? Para não dizer da questão física, mas também da questão de autonomia, de regulação e desse último poder de mando. Qual que é a quinta preocupação? Né? Eu tentei condensar em grandes marcos. Quais são os direitos, que faltou um verbo, bom, quais os direitos e os deveres de cada Estado para com a comunidade internacional, né? E também com os indivíduos, ou seja, com o titular da soberania. Afinal, a pergunta aqui é: há limitações a essa soberania, mais do que o conflito entre Estados, né? Será que existe alguma limitação para a soberania em si? E aí a pergunta que creio seja comum a todos nesse curso e já foi discutida, né? Será que remanesce alguma soberania após o advento da internet, né? Como é que a gente fala? A gente fala de soberania no sentido da internet sem fronteiras, e aí a perda, né, desse poder de último de mando, ou a gente fortalece, porque, por outro lado, né, foram colocadas algumas acepções de fortalecimento da soberania tecnológica, por exemplo, ou da soberania no sentido de segurança pública. Mas, de qualquer forma, essas são as grandes perguntas que norteiam, né, de alguma forma, a apresentação e essa nossa conversa. Eu prometo que nas próximas 3 horas a gente vai ter bastante coisa para conversar. Tô brincando. Eu vou tentar me manter aí nos 45 minutos, no máximo, para a gente ter bastante espaço também de conversa, mas me cobrem se eu estiver estendendo demais. Porque facilmente eu vou 3 horas, né? Mas, enfim, eu queria colocar essa primeira pergunta, ou não é nem uma pergunta, né? Uma colocação, uma frase, que veio de um pesquisador. Então, quando eu comecei minha iniciação científica, foi em 2002. E não tinha nada a ver, nem estudava internet, quer dizer, mal usava ali o Zip e-mail na época, era o provedor de e-mail que existia. Mas eu fiquei muito encantada com essa questão do conceito de soberania, essas origens de poder e as articulações de poder, qual é o poder do Estado, aonde fica o papel do indivíduo, enfim, e quis investigar um pouquinho mais isso.
E tinha um professor, né, um pesquisador, um livro que era muito comentado em todas as referências, para quem já fez alguma pesquisa, né, acadêmica, a gente costumava ir ali na biblioteca, passar o dia inteiro na biblioteca, agora praticamente você faz tudo online, e olha muito as referências bibliográficas daquelas pessoas que são, né, já as suas referências e tenta cruzar quais são né, os documentos ou livros e materiais mais importantes que estão cruzados em todas as pesquisas. E o Machado Palpero era um deles, né? E era super difícil, gente, de achar livro. Você tinha que ir em sebo. Aí, recém tinham lançado o estante virtual, ninguém entendia direito como funcionava. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu achei o livro do Machado Palpero lá no estante virtual. E a preços assim, eu falei, gente, R$ 50 está de graça. Aí hoje eu tive a curiosidade de pesquisar, tá a R$ 19,80, mas enfim. Era um dos livros super difíceis de achar, mas que todo mundo fazia referência. E ele justamente escreveu, né, o conceito polêmico de soberania e também fez todo essa discussão que hoje, né, lá em 1958, hoje a gente está fazendo com relação à internet. Em 1958 tinha muito do pós-guerra e de entender essas relações dos estados, né, com a criação da Liga das Nações, depois as Nações Unidas em si, com esses organismos supranacionais. Então, no momento dele, né, cada autor paga tributo à sua época, no momento dele era esse momento do pós-guerra e que voltou esse questionamento também do papel do Estado e da soberania. Mas eu gostei e pensei essa frase dele, né? Fiz todo esse preâmbulo para explicar que eu gostei de uma forma bem simples quando ele coloca que a personalidade, né, pressupõe essa capacidade jurídica do indivíduo, né? Então, se você não tem os seus direitos, por exemplo, de personalidade resguardados, isso é um, um ataque, né? Isso é uma afronta, uma violência contra a sua própria capacidade enquanto indivíduo, né? E de exercício dos seus direitos. E da mesma forma, ele entende, eu acho que é uma analogia perfeita, com relação à soberania e o que ele chamou, né, a sociedade política independente, para não dizer o Estado. Hoje é o Estado que representa, né, esse conjunto de uma organização política, né, organização aqui no sentido de uma estrutura política dentro de um território, embaixo, né, ou para determinado povo. Então, essa é o conceito, né, bem resumido de Estado. Então, da mesma forma, você precisa da soberania, ou a soberania é esse elemento, né, que garante a existência ou que resguarda, né, salvaguarda a sociedade política independente. Então, isso para trazer para vocês essa analogia, começando a análise dos conceitos. Bom, muito já se ouviu falar, e eu vou trazer, obviamente, a questão do conceito. Cadê o conceito clássico de soberania? Onde é que ele começou, né? E, tradicionalmente, se ouve que ele começou com Jean Bodin, dentro ali do Tratado de Westfália, dentro da formação dos Estados modernos, que trouxe esse conceito de soberania. Mas, na pesquisa, o que eu encontrei é que, na verdade, Jean Bodin foi aquele que articulou melhor esse conceito, mas que ele já era discutido ali desde a Grécia Antiga, né? Desde as cidades-estados, quando se pensava nessa questão da autonomia, da autossuficiência das cidades-estados, né? A gente se lembrar ali das aulas de história, de Esparta, de Atenas, e como cada polis, né? Cada cidade se tratava já dentro desses limites de um Estado soberano, né, como a gente entende hoje. Então, eu até também trouxe aqui várias frases que foi atribuída até a Aristóteles, né, colocando que a história da soberania era uma das mais extraordinárias aventuras da vida e do pensamento do homem e das nações na luta pela conquista de sua liberdade, assumindo o poder de mando sobre seus destinos, né?
Então, muito dessa colocação que foi discutida aqui, né, transladando já para a atualidade, na questão da soberania tecnológica, na questão até da universalização do acesso, né, e como parte dessa salvaguarda para exercício dos direitos, né? O próprio Marco Civil fala isso também, coloca a questão do acesso como parte da proteção de direitos fundamentais, e tudo isso está ligado nesse conceito de que você precisa ter esse último poder de mando, né, para garantir a sua determinação enquanto povo, né, enquanto comunidade. Então, resgatando aqui um pouquinho desde as origens na Grécia. Mas, obviamente, por uma questão até de recorte e possibilidade de investigação, né, a pesquisa ela foi muito... ela começou realmente em Jean Bodin, ali na questão do Estado moderno, onde a gente tem mais um trabalho mais consolidado, né, e a possibilidade de fazer essa comparação. E aí era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar essa linha do tempo, depois eu vou detalhar. Isso aqui é como a agenda, né, da aula, vamos dizer assim. Que é todo o percurso que eu queria trazer para vocês, que foi parte desse estudo. Como mudaram os conceitos o conceito de soberania mudou a partir de grandes marcos históricos que também retransformaram ou ressignificaram o papel do Estado, né? Aqui eu coloquei, claro, eu acho que tem vários outros marcos e aberturas que a gente podia fazer, mas esses são os grandes, por uma questão didática, né, os grandes momentos. Então, começando ali no Tratado de Westfália, quando tem a formação dos Estados modernos, a gente tem a soberania absoluta que está ligada ao Estado monárquico. A gente passa pela Revolução, né, Industrial, que já vinha, mas teve ali o seu ápice também com a Revolução Francesa, em que é uma mudança drástica na sociedade, que passa a enxergar, né, a própria questão da limitação do Estado, que não vem mais vinculada a uma questão de monarquia absolutista, mas sim ao representante do povo, que aí vem a soberania popular, né, o termo da soberania popular, e é um Estado liberal. Claro, aqui também com a visão do capitalismo, né, e na época a burguesia, nessa ideia de que a sociedade ela teria a autonomia e o Estado viria como um acessório, ou no caso de uma falha ou de uma intervenção mínima, né? Então, se passa aqui para essa visão de que o último poder de mando ele permanece. Então, aquele conceito base da soberania ele permanece, mas ele mudou de mãos, né? Ou ele mudou de ator principal ali da titularidade. E depois das grandes guerras mundiais, outro momento muito drástico na sociedade, principalmente na sociedade internacional, com essa percepção de que os estados, até onde vai esse último poder de mando e esses estados soberanos, quando a gente tem um momento trágico para o mundo todo, né? Então, a percepção de que, embora você tenha uma soberania estatal, as suas decisões afetam o outro, né? E essa necessidade de uma articulação. E aí você começa com a formação, né, ou a intensificação dos blocos, dos grandes blocos regionais. E aí a gente está falando aqui da soberania relativa ou de uma soberania compartilhada, que eu vou detalhar um pouquinho mais, né? E essa percepção do Estado social, ou seja, não é tanto cá e não é tanto lá, não é o Estado sempre ditador, né, absolutista, também não é o Estado tanto não intervencionista, é preciso de um meio do caminho, de uma assistência e dessa colaboração também entre os estados e dentro do Estado, né? Então, foi essa grande percepção e essa grande mudança depois das grandes guerras. E aí fica essa pergunta, será que bom, alguns falam da revolução tecnológica vindo lá desde a imprensa, né, já há muito tempo, mas culminando na internet, na propagação da internet, aí no ápice da internet, será que
em se tratando do que essa revolução, esse ápice da revolução tecnológica, será que é um marco que muda essa percepção de soberania e também o conceito de Estado? Então, vamos lá. Eu acho que esse... Aí eu recheei, né? Aqui vocês podem ver que eu fiz um print da minha pesquisa, e aí eu resolvi rechear um pouquinho para trazer justamente para vocês essa visão dessas mudanças, né? Do Estado monárquico, que tinha esse elemento de defesa muito forte, né? O que unia ali como último poder de mando, na verdade, era uma aliança entre os estados e essa percepção de que você teria um não interfere no outro e aí você teria uma proteção, né? E a comunidade se submetia, a sociedade se submetia também em prol dessa necessidade de defesa. Depois, como eu falei, a Revolução Francesa, né, mudou esse parâmetro justamente para a questão tanto do indivíduo quanto, aqui eu coloquei do dinheiro, mas é só para resumir, né, mas da questão do capitalismo, ou do lucro, ou do esforço do trabalho como algo pertencente ao indivíduo, né, meu Deus, me fugiu a palavra, mas é parte desse conceito do indivíduo, né? E aí você tem das grandes guerras, que é justamente essa percepção. Bom, primeiro é uma falha de defesa também, né? Mas essa imagem, infelizmente, que a gente até hoje, né, podia ser de hoje essa imagem das guerras, mas algo que se percebeu que a humanidade vinha muito maior, né, e era algo muito maior do que simplesmente o indivíduo e essa necessidade de proteção e colaboração. Aqui, gente, eu também coloquei, que vocês vão ver que é muito interessante, porque a gente pensa na União Europeia, bom, pelo menos eu, não sei se são vocês, mas coloco aqui, a União Europeia parece que sempre existiu, né? A gente fala da União Europeia como algo antigo. E não é verdade, né? Justamente quando eu estava fazendo essa pesquisa, se estava discutindo a questão do mercado econômico europeu, né? O precursor da União Europeia. E a ideia de como ia funcionar a soberania nesse caso. Você entregar essa soberania para um órgão supranacional, isso significaria uma confederação europeia e não né, uma união de estados mais soberanos. Enfim, era um questionamento muito vivo e muito recente. A gente está falando aí de 15, 20 anos atrás. Quanto se evoluiu também nessa percepção, né? A própria construção da União Europeia, que teve essa necessidade de acomodação entre o que é o conceito, né, de Estado soberano para aquilo que é coletivo, para aquilo que é comum a todos os Estados e que, portanto, você empresta parte desse poder, parte dessa soberania, para uma solução mais robusta, né? E aí eu achei interessante trazer também, porque alguns falam que, na verdade, você deixou de ter uma soberania relativa e passou a ter uma soberania compartilhada, né? Então, é um novo conceito que se ramificou desses blocos econômicos. Obviamente, a União Europeia foi aquele que mais progrediu, né? Outros foram tentados, mas nunca nessa dimensão e nessa evolução com que a Europa conseguiu, né, se estruturar, tanto com relação ao compartilhamento, né, de legislação, de pessoas, de bens, enfim, foi uma evolução em todas as etapas ali da formação de um bloco europeu para a chegada da União Europeia em si. Bom, aqui eu só vou deixar como referência, porque o tempo voa e eu acho que agora a gente não precisa entrar, é mais como uma referência talvez acadêmica, que são essas evoluções enfim, um extrato do que são os conceitos com alguns dos grandes pensadores
né, dentro dessa linha do tempo, tanto desde o conceito clássico até essa soberania comunitária, que se chamava na época, depois, hoje, creio que está mais assentado como soberania compartilhada, né? Que é essa questão da União Europeia, né? Quando se estava discutindo aí a União Europeia. Bom, então, só para consolidar, quando a gente fala dessa soberania clássica, absolutista, né, o conceito do Jean Baudin é o poder perpétuo e absoluto do soberano em editar leis, limitado apenas pelos ditames das leis naturais e divinas. Isso eu já acho interessantíssimo, né? Porque a gente pensa no absolutismo como, que redundância, absoluto, sem limitações. E, na verdade, desde essa época, né, já se tinha, no mínimo, a questão, né, das leis naturais e aí a influência dentro do Estado monárquico das leis divinas, né? Mas mais interessante que isso é entender que naquela época, né, no contexto, eles pensavam esse poder político como em duas instâncias. Eles pensavam tanto na questão da proteção, né? O que é essa soberania? É tanto a não intervenção, a recusa de você se submeter a outra soberania, quanto a capacidade de você executar, né? Então, eu estou olhando para fora, eu não vou deixar ninguém me submeter, né? Me subjugar, e também não vou. Eu tenho que conseguir é, é, aplicar, né, esse meu poder de mando internamente, dentro da minha comunidade. Então, eu acho muito interessante essa percepção, né, de que aqui a gente já falava de dois núcleos ou de duas dimensões para o próprio conceito de soberania. E é isso que vai mudando. Bom, só para consolidar, desculpa, eu já vou avançando, né? Que foi justamente esse conceito de soberania clássico que foi consagrado no Tratado de Westfália, em 1648, justamente que é um Estado, assim, reconhecido por outros, não poderia interferir em outro. É a negação de subordinação a qualquer outro poder. Apenas um poder de mando vigora em um dado território sobre determinado, aqui acho que está errado, bom, enfim, desculpa o falha gramatical, determinado povo. E é justamente essa ideia da clássica que eu trouxe até a figurinha do Luís XIV, do l'état c'est moi, né? De todo esse pensamento de o rei se confunde com o ditame, com esse poder de mando e comanda a todos e não é comandado por ninguém, né? Essa é o conceito clássico. E aí, como eu falei, né, a Revolução Francesa, 1789, trouxe essa ruptura com o pensamento absolutista, e o foco para o indivíduo e para essa noção do povo, né? Do povo enquanto titular do direito, enquanto um dos centros de poder, para trazer um pouquinho de Foucault aí para quem gosta, né? E então esse poder último de mando cabe ao povo e somente através do povo passaria para o Estado. Na verdade, Rousseau chega a ser um pouquinho mais drástico, porque ele, inclusive, não acredita nessa questão da representatividade, né? Ele vai falar que esse exercício da titularidade, ou de delegação da titularidade, deveria ser direto, você não deveria ter representantes determinando essa vontade, enfim. Mas, para efeitos gerais, eu acho que fica a mensagem, né, de quem é o titular e de quem é o executor. E mais que isso, né, veio deflagrado justamente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, então, no começo, como uma soberania que reside, né, dentro dessa ideia de que não é de uma corporação, não é de um indivíduo, mas sim do povo, novamente, né, emana dessa questão da vontade geral.
E um pouco mais para frente, 1793, houve uma revisão e a consagração da soberania reside no povo, ela é indivisível, imprescritível e indissociável. Então, esses são elementos que perduram até hoje, inclusive, nesse conceito de soberania. Bom, vamos lá. Avançando, então, depois do grande marco, né, das grandes guerras, e toda essa percepção dos estados e da necessidade de colaboração entre os estados e a retomada, né, de uma visão de direitos humanos e da própria humanidade como um bem maior, né, a ser protegido e enxergado, é justamente essa fraqueza, né, insuficiência do sistema com relação à soberania somente estatal, né? A percepção de que o Estado ou o povo poderiam decidir tudo, porque nós temos que trabalhar em conjunto. E aqui eu trago, na verdade, não é Flávia Piovesan, é Flávia Piovesan, foi minha professora também. Gosto muito dos ensinamentos dela, e aí eu trouxe esse trecho da fala que, a partir do momento que o Estado se propõe a fundamentar suas relações com base na prevalência dos direitos humanos, que é esse momento pós-guerra, está ao mesmo tempo reconhecendo a existência de limites e condicionamentos à noção da soberania estatal e não intervenção. Então, volta à questão né, que a soberania, naquelas inquietudes iniciais, ela tem limitações, há limitações, e aqui se entende que sim, e há esse reconhecimento das limitações, né? E mais que isso, traz essa noção do princípio da subsidiariedade do Estado, que é super atual, né, na discussão de governança da internet, principalmente, que de maneira bem resumida, a noção de que as decisões envolvendo interesses comuns da coletividade passam a ser tomadas por instituições próximas ao cidadão. Aqui não é só o reconhecimento, por exemplo, das instituições da sociedade civil enquanto representantes desse interesse coletivo, mas é também a percepção de que o Estado não onipresente, né? Ele não consegue resolver tudo, que essas ações cabem a quem está ali próximo. E esse princípio é o princípio, por exemplo, né, dos sistemas autônomos, quando a gente pensa no conceito técnico de internet, que é essa ideia de que cada rede ela pode decidir como se conectar, ela tem a adoção voluntária dos protocolos. Ninguém te obriga a cumprir o TCP/IP, enfim, todos os protocolos que emanam do IETF, por exemplo, né? Os protocolos técnicos. Eles vêm a partir dessa percepção de que quem está mais próximo decide, e se ele decidir, então ele faz parte dessa grande rede que é a internet. Bom, aqui eu só vou deixar, gente, eu vi que o tempo também tá fluindo muito rápido, mas eu já comentei com vocês, eu só vou deixar como referência, né, para quem tiver interesse, claro, a gente pode debater um pouquinho mais, que foi toda essa discussão em cima da União Europeia, na época, né, o Bloco Econômico Europeu, e como coadunar essa ideia de uma soberania compartilhada, né, e o Cláudio Frankenstein foi também meu orientador do mestrado, por isso que eu trouxe ele, que essa soberania compartilhada que exprime um desejo e um anseio dos próprios Estados-membros, e a parcela desta cedida ao órgão supranacional refletiu as vontades soberanas das nações, após referendos e consultas populares, né, que também é essa ideia de como você vai buscar. E a gente viu isso, né, recentemente, que foi o Brexit, né, a saída do Reino Unido do bloco europeu, ali da União Europeia, né? Foi feita a partir de uma consulta popular. Eles exerceram ali a sua soberania. Então, a formação desse grande bloco não deixou, né, não retirou a soberania do Estado e a possibilidade de se rever a qualquer momento. Que lá atrás a gente não enxergava isso, e é muito interessante trazer para vocês um pouco dessa linha do tempo, dessa passagem. Da mesma forma, e aqui só para registro, se discutia, na época estava mais forte, né, a participação da ONU, da Organização Mundial do Comércio, quanto que
organizações internacionais não teriam também um poder de mando supranacional, inclusive interferindo, né, na soberania estatal. Mais para frente, e a gente vê que não, enfim, que essas preocupações elas não se projetaram na realidade, né, no sentido de ter força para intervir dessa maneira na soberania. E aqui também alguns, né, já falavam da exclusão da soberania por perda do objeto, porque afinal não se tinha mais poder de mando, então vamos acabar com isso e vamos falar de outra coisa, né? E aqui eu trouxe um trecho, né, de um livro que chama A Humanidade e Suas Fronteiras, que já vai me encaminhar para o final, aí para o pensamento final, em que o autor ele fala que somente no momento em que houvesse uma verdadeira identidade global, em que cada indivíduo se sentisse representado, reconhecendo uma nova soberania, né, acima ou diferente daquela que hoje legitima o Estado, é que estaríamos prontos para viver em uma humanidade verdadeiramente sem fronteiras. Mais que isso, né, ele está colocando aqui que essa nova soberania, seja lá que corpo isso se dê forma, teria que garantir todos esses elementos de paz, segurança, justiça social, desenvolvimento econômico, né, todos esses elementos que hoje a gente busca como os parâmetros de por que ter uma estrutura como o Estado, né, delegada para o exercício da soberania. Então, é muito interessante porque nos provoca e nos tira dessa situação de conforto para aqueles que questionam, né, uma soberania virtual ou será que existe soberania depois da internet? Porque, na verdade, a gente está falando justamente desses elementos. Será que a gente tem mesmo essa identidade global? Será que a gente tem mesmo essa capacidade de garantir todos esses elementos? E aí, né, eu coloco isso, a humanidade sem fronteiras chegou com a internet. Mas, na minha conclusão, eu já estou avançando aqui, né? Não houve necessariamente essa ruptura com o conceito de soberania, porque é a grande discussão, né, dentro da governança da internet, não questiona a soberania em si, mas a aplicação, né? E quais os regimes possíveis dessa aplicação. E mais que isso, aqui eu deixo, então, essas duas provocações, né? Será que a gente vai falar de uma outra soberania, de um outro modelo de Estado? Eu entendia que não, mas também posso mudar de ideia e adoro ser provocada para outras ideias. E mais que isso, né? Será que a gente vai admitir que a internet é esse domínio público global, né, que afastaria essa ideia de que a gente está falando de algo com fronteiras, mas a gente está falando de uma soberania de todos, né? Não é uma soberania de ninguém, é uma soberania de todos, e que aí um não vai ter mais prevalência que o outro. Os estados ainda são soberanos, mas quando a gente fala da internet como um domínio público global, todos são soberanos igualmente. E aí eu trago como exemplo justamente a questão da Convenção do Mar e a proteção dos direitos humanos, né? Eu fiz ali um estudo também, tentando comparar, né, toda essa discussão que levou 100 anos para chegar na Convenção do Mar, então também não foi um trabalho tão fácil assim, e os oceanos estão ali há muito mais tempo do que a internet, então eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas a gente não precisa começar do zero, a gente pode começar dessa experiência. E aí, para quem já viu, né, eu vi que alguns já assistiram essas aulas minhas, mas às vezes eu gosto de começar com uma provocação também, quando a gente está falando de internet, para a gente sair um pouquinho, né? Tudo é internet, tudo é direito digital, pensar um pouquinho quando a gente fala o que é que tem fundamentos técnicos que todos utilizam, que deveria ser para todos e seguro, com uso consciente, todos deveriam participar, que é uma preocupação global, mas com uma ação global, e tem a versão fake, que é aquela água que nem passarinho bebe, né? A gente não está falando só da internet, a gente também está falando, por exemplo, da água, né? Dos oceanos.
eles estão ali. É o H2O, tem um fundamento técnico, né? Tem pseudoprotocolo, uma condição, um elemento ali que é o H2O, você tem, né, você utiliza, espero, né, que todos possam utilizar todos os dias, não é verdade, mas deveria ser. A gente tem que ter cuidado com esse recurso, né? E todos são interessados nele. Então, acho que isso nos leva justamente a pensar nessa questão do domínio público global. E aí, só para amarrar, né, esse final, daquelas inquietudes que eu falei, depois de todas essas pesquisas, eu acho que, e aqui é bem a minha opinião, tá? A gente, de novo, fica aí para esse bate-papo que a gente vai ter em seguida. Fica bem claro que essa evolução ou essa mudança do próprio conceito de soberania, e que muitas vezes eles coexistiram, esse elemento, né, de titularidade de exercício, essa distinção, mas ainda não está assentado quando a gente fala dos conflitos entre soberanias, das limitações à soberania, e aqui eu fiz uma pequena edição, né, da soberania estatal após o advento da internet, porque talvez alguma soberania, enquanto último poder de mando, enquanto autonomia, enquanto autodeterminação dos povos, tenha lugar nesse diálogo, né, seja nessas questões de conectividade, de segurança nacional. Mas, enquanto Estado, né, o papel dessa soberania do Estado de regular, será que ela perdura, né, depois da internet? Então, gente, é isso. Eu deixo para as nossas conversas e provocações, e eu espero que vocês tenham gostado. Realmente foi uma aula nova que eu dei, então qualquer feedback, qualquer retorno, opinião vai ser muito bem-vindo. Obrigada.